Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que a Bíblia é confiável? Muitas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por homens sábios. Outros falam que a Bíblia é um livro muito velho, que não se aplica para os nossos dias, que é um livro de instruções muito antigo. Outros só escutam outras pessoas dizer e passa para frente que a Bíblia não serve para nada, ou que, esses fanáticos religiosos, simplesmente a pessoa escutou e passou para frente. Eu escutei que minha amiga falou que quem acredita na Bíblia é tudo fanático religioso. Mas será que está correto isso? Como podemos confiar na Bíblia? Eu gostaria que vocês, se vocês puderem abrir na Bíblia de vocês, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: A pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Então, o texto citou as pessoas que acreditam no que as outras falam simplesmente por falar, ela é uma pessoa ingênua. Então, muitas vezes as pessoas vão nas religiões, né, nos cultos, nas suas celebrações, né, e ela simplesmente escuta o que aquele líder religioso está falando e ela acredita naquilo. Mas a Bíblia é clara em dizer que a pessoa que acredita nisso é uma pessoa ingênua. Mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Então é correto, sim, você estudar a Bíblia e estudar as fontes dela. Se você tem dúvidas sobre a Bíblia, pesquise sobre isso. Não fique só acreditando, ou você está vendo eu falar aqui no vídeo sobre a Bíblia, não acredite só em mim, vá e pesquise. É importante fazer isso para você tirar a dúvida. Mas como que eu posso começar a desenvolver essa confiança na Bíblia? Em primeiro lugar, a gente tem que analisar alguns fatos. Por exemplo, a Bíblia ela é historicamente exata. Então, todas as histórias que são contadas, nos seus anos que foram contados, realmente aconteceu. Muitas pessoas não acreditam, só depois de descobertas arqueológicas que as pessoas começaram a acreditar. Por exemplo, um exemplo de um monte, mas eu vou citar um exemplo aqui, ó. Pôncio Pilatos, governador romano que foi citado lá em Mateus 27, capítulo 27, do versículo 22 ao 24, né? As pessoas duvidavam de sua existência, porque não havia registros, né? Porém, em 1961, recentemente, descobriu-se uma pedra que constava o nome dele e o cargo dele. Então, são coisas que a Bíblia fala, mas as pessoas não acreditaram, só depois que os arqueólogos encontraram, né? Outro exemplo é o do rei assírio Sargão, né? Que as pessoas também não acreditavam, porém em 1840 os arqueólogos descobriram o seu castelo, eles desenterraram o seu castelo. Então também são provas que a Bíblia é historicamente exata. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Eu ia falar um exemplo, mas era um outro exemplo. Mas agora vamos analisar uma outra coisa. Que adianta um livro desse ter um monte de história? Vai servir para quê? Né? Essa é a pergunta. Esse daqui é um livro inspirado por Deus. Muitos não acreditam. Mas agora vamos ver as provas, tá? Primeiro vamos ver aonde que diz isso, ó. Eu gostaria que vocês abrissem 2 Pedro 1, 21. Eu vou abrir aqui na minha, vou ler também para vocês, mas...
2 Pedro 1, 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo. Então, neste versículo, claramente está escrito que Deus falou por meio de homens. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando um patrão pede para sua secretária escrever uma carta para enviar para alguém, essa carta que está sendo escrita com as palavras do patrão, ela é do patrão ou ela é da secretária? Obviamente que é do patrão, certo? Mesmo que a secretária esteja escrevendo, quem está mandando ela escrever é o seu patrão. O nosso patrão é Deus, Jeová. Ele que, por meio de homens, deixou este livro sagrado para que a gente pudesse usar. Aí, vamos analisar outra coisa agora. Pode ser uma história qualquer isso. Mas, Rafa, como que você vai me provar que essa Bíblia realmente foi inspirada por Deus? Aí temos várias provas, tá? Mas eu vou também citar algumas aqui para vocês. Demorou mais de 1.600 anos para a Bíblia terminar. E ela foi escrita por várias pessoas. Não foi por uma ou duas ou três pessoas. Ela foi escrita por vários homens. E mesmo eles tendo visões diferentes, por exemplo, alguns eram bem instruídos, médico, né, juízes, reis, porém alguns que escreveram não tinha discernimento quase não tinha instrução, né? Então, da mesma forma, mesmo eles não tendo instrução, eles escreveram. E é interessante que mesmo as histórias que estão no começo da Bíblia, quanto que estão no final, ou profecias, elas se conectam, mesmo esses homens vivendo em épocas diferentes, essas histórias batem. Você já tentou fazer aquela brincadeira do telefone sem fio? Quando você fala para uma pessoa, daí essa pessoa tem que falar para outra pessoa, daí... Se isso tivesse acontecido, quando você fala uma palavra aqui, não chega sempre no final outra palavra? Porém, como é um livro inspirado por Deus, não tem como ter contradição. Por isso, todos os livros, eles se completam como que eu posso dizer? Eles estão de acordo, né? Todos os livros estão de acordo. Tá, beleza. Até aí tudo bem. Mas, Rafa, o que mais que você pode me mostrar que prova que a Bíblia é um livro muito importante e escrito realmente por Deus? Por exemplo, cientificamente, a Bíblia também mostra algumas partes. Lá em Jó, gostaria que vocês abrissem também suas Bíblias, no livro de Jó, 26. Jó, capítulo 26. Versículo 7. Diz assim: Ele estende os céus do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Você sabe foi mais ou menos em uns 500 anos, na verdade em setembro do ano passado, de 2019, setembro de 2019, completou exatamente 500 anos que foi descoberto que a Terra era redonda e que ela não era em cima de uma tartaruga nem nada, ela era suspensa sobre o nada, conforme diz a parte B deste versículo.
suspende a terra sobre o nada. Só que antes deste conceito, as pessoas tinham muitas ideias sobre a terra, né? Mas veja que esse livro ele foi escrito há mais de 2000 anos. E mesmo assim, a Bíblia já falava sobre como que era. E agora, recentemente, que os humanos aqui descobriu o que realmente realmente a Terra é suspensa sobre o nada. É mais uma prova de que o livro, a Bíblia, é um livro inspirado por Deus. Veja a quantidade de livros que se é publicado hoje, que já foi publicado no passado. Nenhum livro é como esse. Este livro aqui, você pode encontrar ele em mais de 2.800 línguas. E ele é um livro que você pode encontrar em qualquer lugar. Qual outro livro é assim? Me cite um livro que é assim, que existe em mais de 2.800 línguas e você encontra em qualquer livraria ou qualquer banca. E mesmo as pessoas tendo um conceito de que a Bíblia é um livro antigo, com conselhos antigos, né? Os seus conselhos, eles servem para os nossos dias, para os dias de hoje. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês, ó. Eu vou abrir lá em Levítico, capítulo 11, do 32 ao 40. Do 32 ao 40. 11, do 32 ao 40, Levíticos. Olha, qualquer objeto sobre o qual esses animais caírem ao morrer ficará impuro. Quer seja um utensílio de madeira, uma roupa, um couro, quer um pano de saco, qualquer objeto, não importa para que seja usado, deve ser imerso em água e ficará impuro até o anoitecer. Então ficará puro. Mesmo nessa época, na época lá dos israelitas, Deus já deixou essa instrução para as pessoas, que se você se respingar com sangue, isso pode trazer bactérias. Mesmo que eles não sabiam, não tinha telescópio, eles não sabiam os riscos que tinha, mas Deus já cuidava das pessoas naquela época. E isso foi descoberto recentemente, né? Foi um pouquinho antes da guerra que descobriram da Primeira Guerra Mundial, que descobriram que precisa esterilizar as coisas para usar na medicina e tudo mais, né? Veja que esse livro com mais de 2000 anos já falava isso. Continuando, no 33. Se caírem num recipiente de barro, vocês devem quebrá-lo, e tudo o que estava nele será impuro. Por quê? O recipiente de barro não tem como você limpar. Então você tem que jogar fora. 34. Qualquer tipo de alimento que entrar em contato com a água procedente desse recipiente ficará impuro, e qualquer líquido que se possa beber que estiver nesse recipiente também ficará impuro. Tudo aquilo em que cair o cadáver deles ficará impuro, quer seja um forno, quer um fogão, deve ser destruído. São impuros e permanecerão impuros para vocês. No entanto, se cair numa fonte ou numa cisterna, onde se armazena água, elas continuarão puras, mas quem tocar no cadáver deles ficará impuro. Se o cadáver deles cair sobre uma semente a ser plantada, ela permanecerá impura. Mas caso se molhe uma semente e parte do cadáver deles caia sobre ela, a semente será impura para vocês. Ou seja, se uma gota de sangue de um cadáver cair numa semente, você pode plantar, ela não vai ficar impura. Mas se você usar essa semente para comer, ela é impura. Por quê? Mesmo antes, eles não sabiam que as células se desenvolviam. Então, na semente, ela tem células e elas vão se desenvolver. E automaticamente, tudo que é impuro vai sair.
Mas uma semente que não vai crescer, que você vai comer, por exemplo, não tem como lavar. Aí se torna impuro. Quem comer alguma parte do animal... Desculpe, 39, né? Se um animal que lhe serve para alimento morrer, quem tocar no animal morto ficará impuro até o anoitecer. Quem comer alguma parte do animal morto deve lavar as roupas e ficará impuro até o anoitecer. Quem transportar o animal morto deve lavar suas roupas e ficará impuro até o anoitecer. Então, nesse versículo também fala sobre você pegar num morto, né? Hoje a gente vê as pessoas, só que um cadáver, ele é impuro e ele pode trazer doenças. Então, mesmo nessa época, Deus já ajudava os israelitas nesse sentido, mesmo sem a tecnologia científica que a gente tem hoje. Então tá, a gente viu este conselho, que é a parte da higiene. Agora vamos ver outra parte. Deuteronômio 23, 12 e 13. 23, 12 e 13. Olha o que diz. Isso é para quem está passando agora pela pandemia do coronavírus, tá? Prestem atenção. Deve-se determinar um lugar privativo fora do acampamento, e é para lá que você deve ir. Entre os seus equipamentos, você deve ter uma estaca pequena. Quando você se abaixar lá fora, deve cavar um buraco com ela e cobrir seu excremento. Ou seja, mesmo nessa época que não existia esse negócio de... Ninguém sabia o que era vírus, né? Mas a Bíblia já deixava conselhos para você ficar de quarentena, fora do acampamento, fora de contato com as pessoas. Você vai precisar fazer suas necessidades e enterre elas para que ninguém se contamine. Então, mesmo nessa época, já tinha esses conselhos sobre a quarentena também. Agora vamos ver uma outra coisa. Em Efésios 5, 28, Efésios 5, 28. Este daqui é um conselho diferente da higiene. Ele é um conselho para a família. Para a família ser feliz, ela deve honrar isso que está escrito aqui. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo. Isso é um dos versículos, tá? Agora o outro. É Efésios mesmo, tá? Capítulo 6, versículo 4. Diz assim: E pais, não irritem os seus filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Então, temos dois conselhos aqui de uma família feliz. Um é que o marido deve tratar a sua esposa como o seu próprio corpo. Nenhum marido, o marido que se preza, que ama a si mesmo, ele também ama a esposa, então ele vai tratar ela da mesma forma. Da mesma forma, os pais também não devem irritar os seus filhos, e a instrução é para a gente criar eles na disciplina de Jeová. Claro que vivemos num mundo que é complicado às vezes colocar essa disciplina neles, mas nós devemos nos esforçar e fazer o nosso melhor, porque Jeová vê os nossos esforços. Agora vamos ver um conselho para quem trabalha, quem é patrão, empregado. Em Efésios também, capítulo 4, versículo 28, que diz assim: Quem furta, não furte mais. Em vez disso, trabalhe arduamente, fazendo com as mãos um bom trabalho,
a fim de ter algo para repartir com alguém em necessidade. Então, quem furte, não furte, trabalhe arduamente para que você possa ter a sua recompensa. Agora os 6, do 5 ao 9. Escravos ou empregados, sejam obedientes aos seus senhores humanos, com temor e tremor, na sinceridade do seu coração, como ao Cristo. Então, esse texto diz claramente para os empregados ser submissos aos seus patrões. Continuando no versículo 6. Não apenas quando estiverem sendo observados, só para agradar a homens, mas como escravos de Cristo, fazendo de toda a alma a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é que você seja submisso ao seu patrão. Sejam escravos com uma boa atitude, como que servindo a Jeová, e não a homens. Então você deve trabalhar para o seu patrão como se você estivesse servindo a Deus, não simplesmente um humano, né? Um homem. Pois vocês sabem que Jeová retribuirá a cada um qualquer bem que fizer, seja ele escravo, seja livre. Vocês também, senhores de escravos, continuem a tratá-los do mesmo modo, sem ameaças, pois vocês sabem que o Senhor, tanto deles como o seu, está nos céus, e com ele não há parcialidade. Então, da mesma forma que os funcionários devem tratar bem o seu patrão e trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus, da mesma forma, os seus patrões também devem tratar os seus funcionários com respeito, sem ameaças, que está escrito. Então, o mesmo Deus que o seu patrão serve é o mesmo Deus que o empregado serve. Por isso, devemos tratar uns aos outros sem parcialidade. Sem parcialidade, desculpe. Agora vamos ver Colossenses, capítulo 3, do 8 ao 10. Diz assim: Mas agora vocês devem abandonar tudo isso: a raiva, a ira, a maldade e as palavras ofensivas, e devem eliminar a conversa obscena da sua boca. Não mintam uns aos outros. Vocês devem se despir da velha personalidade com as suas práticas, e se revestir da nova personalidade, a qual, por meio do conhecimento exato, que é a Bíblia, está sendo renovada segundo a imagem daquele que a criou. Até o 10. Então, aqui é um conselho de como a gente deve se portar, né? Aqui fala sem raiva, sem ira, sem maldade, sem palavrão, né? Conversas obscenas, sabe aquele papinho que você tem com a sua amiga sobre assuntos sexuais? Ou quando os homens conversam entre si sobre mulheres, são conversas obscenas que nós devemos evitar. Mas tudo isso tem um motivo, tá? Não é nada em vão. Agora eu vou ler para vocês, continuando neste mesmo assunto, Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, que diz assim: Abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria, palavras ofensivas, junto com toda a maldade, mas sejam bondosos uns com outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Agora eu vou mostrar mais um, que é no mesmo conceito. Aqui também fala pra gente perdoar uns aos outros, certo? Provérbios 14, 30. Por que a gente tem que fazer tudo isso que eu li pra vocês? Vocês já vão entender. Provérbios 14, versículo 30. Diz assim: O coração calmo é vida para o corpo, mas o ciúme
é podridão para os ossos. Então, até na Bíblia, coisas que os médicos falam pra gente fazer hoje, que é descansar, relaxar, né? A Bíblia já falava, né? Que o coração calmo é vida para o corpo. Por isso, se tá estressado, não tome calmante. Se desligue um pouco da sua vida estressante. Venha servir a Deus que você vai encontrar verdadeira paz. Mas beleza. Rafa, você já tá conseguindo me convencer um pouco sobre a Bíblia. Mas é só isso? Não tem mais nada? Não. A Bíblia também promete recompensas se a gente seguir o que está escrito nela. Vou ler para vocês Salmos, capítulo 19. Se vocês puderem ler também, é muito importante esse texto. Salmos 19. O versículo é o... Versículo não, verso, porque os Salmos é cânticos, então é verso. O verso é o 7, que diz assim: A lei de Jeová é perfeita, renova as forças. As advertências de Jeová são confiáveis, torna sábio o inexperiente. Então, se você quer aprender não só sobre a Bíblia, sobre a vida também, você estudando a Bíblia, você se torna uma pessoa sábia. Outro versículo neste mesmo raciocínio é o de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Então, neste texto diz que além da palavra ser inspirada por Deus, ela ainda é proveitosa para ensinar, para disciplinar, para endireitar. Por exemplo, eu antes de estudar a Bíblia, eu era uma pessoa totalmente diferente, eu era uma pessoa agressiva. Eu tenho até antecedentes criminais, para vocês terem uma ideia. Mas isso era a minha antiga personalidade, eu renovei a minha personalidade. Hoje eu não sou aquela pessoa. Hoje eu sou uma pessoa mais branda, uma pessoa mais paciente. E isso me trouxe muito, como que eu posso dizer, um alívio. Eu sou uma pessoa mais feliz hoje do que eu era naquela época. Outra coisa que eu fazia, eu gostava de correr de carro. Eu gosto, é uma adrenalina que me torna bem. Hoje eu consigo, se alguém me fechar no trânsito, eu não ir atrás da pessoa ou não tirar um racha com ela. Hoje eu consigo me controlar. Mas na época não. Eu era uma pessoa bem diferente do que eu sou hoje. E por que eu sou assim? Porque a Bíblia me mudou. E a Bíblia me tornou uma pessoa muito feliz. E a minha família também. Eu espero que vocês também gostem de estudar a Bíblia e continuem assistindo os vídeos no nosso canal para ficar por dentro e também adquirir essa sabedoria. É muito importante isso. Agora vamos analisar mais uma coisa. Tito, o livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus não mente. Na Bíblia tem várias promessas para o nosso futuro. Um futuro de paz, de segurança, onde vai ter alimento até no cume dos montes, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Lá está escrito que as coisas anteriores já passaram, então tudo que a gente vive de mal nesse mundo agora vai passar, vai ser coisa do passado. Não vai vir ao nosso coração mais, não vai apertar o nosso coração. E será que Deus mente sobre isso? Certo que não. Deus vai cumprir sim a sua promessa. Por isso, e por muitos outros motivos que eu não vou citar, senão o vídeo vai ficar muito grande, é que podemos sim confiar no que isso daqui tem para nos dar.
Espero que tenham gostado do vídeo. Clica em curtir se gostou. Se puder compartilhar também pode compartilhar. E até o próximo vídeo.